Se tem duas coisas nessa vida que me chamam a atenção, essas duas coisas são a consciência humana e as substâncias psicodélicas. Porque conforme eu comecei a refletir como que essas duas coisas se relacionam, eu nunca mais consegui parar de pensar a respeito dessa relação, né? Primeiro, o próprio fenômeno da consciência é muito fascinante, né? As pessoas questionam se havia necessidade ou não, se havia propósito ou não, se é questão evolutiva, se é questão espiritual, se há propósito, razão ou simplesmente é um completo acaso, mas o fenômeno da expansão da consciência humana, a gente começar a pensar sobre o nosso passado, presente e futuro, teorizar, fazer hipótese, fazer dedução, isso é algo que provavelmente jamais vai deixar de ser algo fascinante e gerar discussão, debate, né? E as substâncias psicodélicas, que quando eu estou falando esse termo, eu também poderia estar chamando de drogas, mas aqui é mais uma questão política, sabe? Drogas e substâncias psicodélicas, a gente está falando das mesmas coisas, embora nem todas as drogas sejam substâncias psicodélicas. Mas, né, só para começar a desconstruir esse termo, droga é substâncias à base de plantas, né? Como, por exemplo, as farmácias também são chamadas de drogarias, porque a grande maioria das substâncias que estão lá dentro são feitas à base de plantas. Então é mais do que uma questão semântica, a razão está me referindo a substâncias psicodélicas. Mas também quando eu uso esse termo, eu estou falando de algumas drogas, mas de não todas. Por exemplo, a própria maconha é uma substância que se debate se ela é um psicodélico típico ou não, mas aí também entram os ácidos, entra também o DMT, né, dimetiltriptamina. Então eu quero falar algumas coisas, como por exemplo o fato de que várias dessas substâncias também têm correspondentes biológicos em nós, né? Por exemplo, o sistema endocannabinoide, ele tem a ver com o que a gente chama de homeostase, né? Espero que eu esteja falando a palavra certa, que realmente é aquela noção de estar se sentindo confortável, sabe? Tem a ver com estar de acordo com o equilíbrio da tua temperatura, se tu está com fome ou não, está saciado ou não, enfim, estar hidratado ou não. Então, o nosso corpo naturalmente produz essa substância que a gente chama de endocannabinoide. E ele recebe esse nome justamente porque na planta da maconha tem algo que imita isso e se comunica diretamente com essa substância. Assim como o dimetiltriptamina, o DMT, é algo que a gente produz no nosso corpo também. Inclusive até hoje em dia se debate muito por que é produzido, qual o organismo do corpo humano realmente comanda isso. Há muito tempo uma ideia de que o DMT é gerado na glândula pineal, que é uma parte do interior do nosso cérebro, mas até onde eu sei, até hoje em dia não tem uma comprovação científica mesmo, mas uma noção, uma discussão, um estudo sobre isso tem. E agora, que o nosso corpo de fato produz DMT, que é uma substância que, por exemplo, está presente na ayahuasca, sabe? Essa bebida que é de origem amazônica, que é um dos alucinógenos, um dos psicodélicos mais potentes que existem. E o nosso corpo é capaz de produzir ele também. Inclusive, muitas pessoas defendem que é provavelmente nesse estado que a gente consegue ter aqueles sonhos lúcidos, vívidos, aquelas experiências que as pessoas têm que parece até mesmo que elas estão saindo do corpo, e na minha opinião, elas estão saindo do corpo de fato. É uma questão da consciência estar se desprendendo do nosso corpo. E agora, quem acompanha esse canal sabe que eu sou uma pessoa pragmática. Então, tão logo eu comecei a me tornar um homem adulto, ali 21, 22, 23 anos, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre essas substâncias, porque eu tinha interesse de saber como que elas chegaram até os seres humanos, quanto tempo faz que os seres humanos se relacionam com essas substâncias, o que as pessoas que tiveram o primeiro contato com elas tinham a dizer. Eu tenho capacidade de fazer isso. E todas essas substâncias psicodélicas foram introduzidas por pessoas que tinham uma relação de profundo respeito, de profunda comunhão com essas plantas. E na verdade não só plantas, né? Existem também fungos, né? Existem cogumelos que também têm funções psicodélicas. Então, tem gente que é menos crítica e para eles essas coisas são menos importantes. Mas para mim, eu não tenho como ignorar que assim, ó, é um grupo seleto de plantas e fungos que tem propriedades psicodélicas. Não é todas as substâncias que têm propriedades psicodélicas. Então,
Se algumas substâncias têm essa capacidade de alterar a percepção humana, e daí eu vou deixar bem claro que cada substância altera o ser humano de uma forma diferente, não dá pra gente generalizar. Então, reconhecendo, admitindo que não é qualquer substância que tem essa capacidade de alterar a percepção humana, a pergunta se tornaria: essa alteração da percepção humana é algo que a gente nunca deve buscar? A gente jamais deve fazer substâncias que alteram o estado de sobriedade da humanidade? E eu vou dizer pra vocês aqui, é óbvio que eu acho que estar sóbrio é importante em vários momentos da nossa vida, mas o ponto de reflexão aqui é: será que é importante estar sóbrio o tempo todo? E daí é óbvio que eu entendo também que existe um livro chamado a Bíblia que condena esse estado alterado de consciência. Eu tenho completa noção disso. Só que daí eu estou levando em consideração vários outros povos que não são bíblicos, entendeu? Inclusive eu estou levando em consideração o fato de que a espécie humana ela tem uma ancestralidade xamânica. Por xamânica eu quero dizer povos que construíam sua cultura, sua espiritualidade em cima da utilização de plantas. E honestamente, praticamente todo povo conhecido antigo o suficiente era xamânico. Todo povo conhecido antigo o suficiente, tirando aqueles, óbvio, que não tinham ainda uma cultura mais elaborada, mas eu quero dizer, povos que já tinham uma representação cultural mais elaborada, todos eles, até onde eu sei, já tinham essa espécie de culto ancestral, e também todos os povos aprendiam a se relacionar com as suas plantas psicodélicas que tinham ao seu redor. Inclusive eu vou direcionar a gente para a ayahuasca mais uma vez e trazer uma reflexão crítica. Para ti que não é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que também se considera crítica, reflexiva, pondera bastante as possibilidades. Me explica como que numa floresta que nem a Amazônia, que é gigantesca, com uma variedade infinita praticamente de plantas, como que foi criado uma bebida que tem que ser uma mistura de 2 ou 3 plantas da floresta amazônica, porque assim, uma das coisas que vai na bebida é uma espécie de cipó, ele que tem o DMT, mas o DMT não é, o nosso organismo não faz ele ter o efeito psicoativo, a não ser que tu faça a ingestão dele também com umas folhas que tem um inibidor de monoxidose. Isso daí causa a combinação que permite com que a pessoa tenha essa experiência que muitas vezes é psicodélica, alucinógena, por várias e várias horas de duração, sabe? 3, 4, 5, 6 horas de experiência. Então, como que as pessoas chegaram até essa composição? Porque para muitas pessoas que acreditam na teoria da evolução, acreditam que as práticas vêm com fundamentos, com propósito. Então, por que algum povo humano ia descobrir essa combinação específica para ter essas reações alucinógenas se não houvesse um propósito, se não fosse capaz de extrair alguma espécie de aproveito daquilo ali? E é óbvio que quando eu falo isso, eu já sei que existem religiões, inclusive até hoje em dia, que ainda consagram essa planta. Não só religiões xamânicas, assim, dentro das tribos indígenas, mas até religiões xamânicas que vivem no mundo, assim, urbano, sabe? O mundo daqui, que capitalista, sabe? Que todos nós estamos inseridos também. Mas ainda assim, refletido de uma forma racional, eu acho que muitas pessoas podem entender o poder que essa substância tem, mesmo que tu não vai validar ela de uma forma espiritual. E é óbvio que eu acredito também num lado espiritual, sim, entendeu? É óbvio que eu acredito que muitas pessoas conseguem se conectar com guias, com espíritos de luz, com entidades que estão ali para trazer uma espécie de avanço na vida daquela pessoa, sabe? E eu sei que isso está diretamente em atrito com o que diz na Bíblia, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito para vocês aqui. Então isso acaba sendo outra razão para eu continuar me considerando inimigo de Abraão. Porque, honestamente, se as religiões abrâmicas condenam a alteração do estado de consciência das pessoas como um todo, em qualquer circunstância, pela vida inteira, eu não tenho como compactar com isso, entende? Porque, como vocês acham que a maconha entra para a história da humanidade? Como vocês acham que a primeira pessoa se envolveu com essa planta? Vocês acham que do nada caiu um baseado já confeccionado na mão da pessoa? Durante muito tempo a espécie humana utilizou a maconha para outras questões. Ela também funcionava como uma fibra, utilizava para fazer corda, para fazer até a roupa. Só que, por alguma razão, que eu não duvido que também tenha sido de cunho espiritual, né? Que eu não sei se tinha ficado isso bem claro na minha visão de mundo, mas eu vou defender aqui. Para mim, as pessoas só conseguiram chegar até a receita da ayahuasca porque foi guiado realmente por um espírito. Algum guia da natureza ensinou os povos da Amazônia a fazer o preparo daquela bebida. Da mesma forma que depois ensinou para uma pessoa que ela vivia próximo da cidade, mas também
podia até a floresta coletar, que é o mestre Irineu, que é a pessoa considerada por trás da religião do Santo Daime, né? A pessoa que teria trazido o culto dessa planta para além dentro da interior da floresta amazônica, que ainda existe tribos da Amazônia, não só aqui do Brasil, mas de outros lugares da América Latina, que utilizam essa planta na ritualística, mas ela também já chegou assim em outros ambientes, né? Tem vários lugares aqui no Brasil que tem cultos que consagram essa planta, tem a União do Vegetal, tem o Santo Daime e várias outras congregações hoje em dia, né? É protegido por lei, é considerado algo que ninguém... Os lugares que têm o culto com isso não pode ser considerado, sabe, que está infringindo uma lei, então eles têm essa imunidade, sabe? É permitido, então não é um negócio que a lei quis criminalizar, mas em compensação tem outras substâncias aqui que são criminalizadas, né? Então a maconha, por exemplo, que eu estava falando, a planta em si, acredita que ela surgiu no lugar que separa, aí no mundo moderno, separa a Índia da China, há uns 300 mil anos atrás. Então, assim, pode ter surgido junto com a espécie humana, porque acredita que foi uma mutação entre plantas da região, mas agora que a espécie humana começou a se relacionar com ela, cultivar, olha, tem gente que defende que pode ter sido até quase anterior à agricultura, o que até levantaria a ideia, será que não foi a razão de como que a agricultura surgiu, né? Então, existe muito estudo sobre isso, entendeu? Baseado realmente assim, quando as pessoas começaram a encontrar registros, no caso assim, restos de cânhamo e maconha nos sítios arqueológicos, sabe? Tem, por exemplo, até mesmo em templos judeus antigos, né? Templos hebreus, foi encontrado cânhamo em um lugar que era queimado, nem que seja para liberar o cheiro, como uma espécie de coisa aromática. Só que a partir do momento que uma sociedade já conhece o cânhamo para liberar o cheiro e também já conhece o cânhamo é o nome da maconha, a parte da maconha que não se fuma, entende? Basicamente, sabe a folha da maconha, que é a parte mais famosa dela? A folha da maconha não é fumada, ela tem muito pouco THC, então ela é utilizada para fazer fibra. Então uma sociedade que usa o cânhamo, faz cordas de cânhamo, faz fibra de cânhamo e várias outras coisas, para vocês terem ideia, existe até mesmo um cimento que vai cânhamo, né? Era um elemento que era utilizado para várias questões, sabe? Não era um negócio assim que as pessoas tiveram pouca intimidade. As sociedades humanas de vários lugares, de várias culturas, tiveram uma relação com o cânhamo. Mas a pergunta é, quantos desses lugares desenvolviam uma relação mais profunda? Tanto de aprender a fumar as flores, quanto criar um verdadeiro culto, uma ritualística. E isso ainda é muito difícil ter certeza, pode ter sido sempre algo meio que marginalizado. Em alguns outros lugares não, né? Como você até aqui no Brasil. Acredita que a maconha foi introduzida na sociedade brasileira através dos povos escravizados. Então, causa uma reflexão antropológica, sabe? A pessoa está num momento de necessidade, de extrema fragilidade, ela está sendo transportada para uma outra terra para viver uma condição terrível de escravizado e nas poucas vestes que eles tinham, que era praticamente uns trapos vestindo ali a zona genital, colocavam sementes de vez em quando e algumas dessas sementes era a semente de maconha. Porque basicamente assim, pra gente saber quando que a maconha entrou aqui no Brasil, exatamente não tem como ter o registro. Só tem o registro de pessoas comentando, documentando o uso. E isso já tem muito antes de existir o proibicionismo. Século XVII, século XVIII, pessoas falavam que as comunidades negras do Brasil faziam uso daquilo que eles chamavam de fumo de Angola. Tem anúncios também na época que vendia ainda para outras pessoas, para todos os tipos de pessoas, não só para os escravizados, mas também para as pessoas brancas também, sabe? Então, qual era a porcentagem de pessoas brancas que faziam uso? Como que era esse cultivo nesse primeiro período, século XVII, século XVIII, sabe? Demora para ter leis proibindo a maconha. Inclusive o próximo vídeo desse canal vai ser sobre isso também, eu nem devia ter entrado nesse assunto. O próximo vídeo vai ser só sobre o proibicionismo, mas eu já quis entrar aqui nessa reflexão para a gente pensar mesmo assim, essas plantas são ruins, Deus não queria que as pessoas fizessem uso, então se Deus não queria que as pessoas alterassem a consciência, quem criou essas plantas? Não foi a natureza? Aí trazendo uma reflexão, vamos pensar de forma pragmática, mas espiritualizada mesmo. Se tu é uma pessoa que acredita no Deus cristão, quem teve o poder de criar essas plantas? Se não o Deus de vocês. Porque no meu mundo, eu acredito que foi criado pela natureza. E a natureza é
obra de Deus, da força criadora, criou o mesmo Deus cristão. Então, se essa força criadora criou essas plantas capazes de alterar a nossa cognição e causam uma série de efeitos, que eu não posso nem me aprofundar porque são várias plantas diferentes, mas elas causam efeitos que, na minha opinião, efeitos que causam congregação, causam união. E sim, os povos que se relacionavam com essas plantas usavam eles nesse conceito. Os povos que usavam maconha, os povos que utilizavam os cactos psicodélicos também que existem, os cogumelos, eles utilizavam muitas vezes em rituais de união, de congregação. Não era uma coisa que utilizavam para ir para a guerra e para a batalha. Tiveram drogas utilizadas para ir para a guerra. No século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já era da época da indústria farmacêutica. Já era a droga com os derivados da cocaína, sabe? Coisas como heroína e coisas do tipo. Eram essas drogas que as pessoas utilizavam para ir matar os outros. Mas agora, maconha, cogumelo, ácido, não são drogas que tu usa para fazer barbaridades. Tu usa para se unir com a tua comunidade. Para fazer comunhão, para se conectar com o sagrado, com o espiritual, com o divino, com o transcendente. É para isso que essas plantas foram colocadas aqui. E se tu não acha que foi isso, quem tu acha que colocou? Foi o diabo? Foi o inimigo? Colocou aqui para enganar, para iludir, para corromper? Esse Deus de vocês não conseguiu impedir isso, ele permitiu que essa natureza criasse esses elementos, e esses elementos, todos eles fossem capazes de conquistar os povos nativos. Aí depois chegou pessoas proibindo, pessoas tirando coisas que eram utilizadas com muito respeito, muito propósito, entendeu? E daí levava para o mundo urbano, que não tinha todo esse ritual, não tinha toda essa visão ritualística, e muitas vezes corrompia, e muitas vezes transformava nas atrocidades também, que mais uma vez eu não posso me aprofundar aqui, que daí eu tenho que falar sobre quando que surge o proibicionismo, porque também tem que entender o seguinte, né? Se tu é uma pessoa crítica, pragmática, que nem eu, reflexiva, tu tem que entender que o proibicionismo não é uma coisa in natura. As drogas e as substâncias psicodélicas não nascem proibidas, alguém as proíbe. Tu tem que se perguntar quem proibiu e por que foi proibido. Foi proibido pelo bem das pessoas, porque são substâncias ruins, mas perniciosas e jamais devem ser utilizadas, ou foram proibidas porque elas ajudam sim a unir, ajudam sim a integrar, ajudam sim a se atentar a coisas mais importantes, ajudam a valorizar a vida acima de outras coisas que a gente não valoriza várias vezes no dia a dia. Então tu realmente tem que se perguntar, e eu já tenho a minha opinião, sabe? Eu já tenho a minha opinião, e eu acredito sim que a consciência humana e as drogas são assuntos que não tem como ser separado. Eu acredito que qualquer pessoa que aborda a profundidade da consciência humana e não entrar no aspecto da substância psicodélica, ele está deixando o grande aspecto desse mundo de fora. E também eu vou declarar aqui no final algo que eu acho que é importante ser reiterado para quem não sabe, que justamente essas substâncias psicodélicas vão revolucionar a medicina da saúde mental nesse século ainda. Nesse século XXI ainda a gente vai ver as substâncias psicodélicas, os ácidos, a maconha medicinal, os psilocibinos, que são cogumelos, tudo isso vai arrumar um grande protagonismo na luta contra a depressão, a ansiedade e uma série de traumas, doenças psicológicas que a medicina da atualidade não está conseguindo enfrentar. Podem escrever que eu estou falando, e se eu estiver errado, vocês podem me dizer daqui a 20, 30 anos se eu estava errado. Mas olha, se tu nunca tinha ouvido falar nisso, acredite já e vem pro meu lado, entra nesse lado da luta, porque eu não tô falando isso porque é uma pessoa ruim, que eu quero fazer o mundo se destruir em drogas, e não tem nada a ver com isso não. Eu realmente sei que essas substâncias têm muito potencial de tratamento, de cura, de solucionar problemas que a gente não tem conseguido solucionar nos últimos 20, 30 anos, e a gente vai aprender o que vários povos antigos sempre souberam, que Deus, a força criadora, a mãe natureza, ela criou essas plantas, ela criou esses organismos capazes de se comunicar com nós, e eles ensinam sim lições valiosas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu esse vídeo até o final, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se está assistindo no TikTok, deixa um like e passa a me seguir. Valeu!